Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o dia 4 de julho e eu queria pedir que continuem a rezar por todos os nossos padres, pelo clero de Cachoeiro de Itapemirim, que está reunido em seu retiro anual. Uma semana de segunda a sexta, os padres reunidos para rezar, para reverem a sua própria vida, para se abastecerem e saírem mais fortes espiritualmente para servir a Deus no serviço às comunidades, às nossas paróquias. Então rezemos nessa semana de maneira muito especial pelo nosso clero, pelos nossos padres reunidos em retiro. Proximamente também estarão reunidos os diáconos da diocese. Fazem grupos diferentes porque com os diáconos participam as suas esposas. Então nessa semana estamos reunidos todos os padres. E hoje eu queria falar um pouco sobre o voluntariado, ou seja, pessoas que se colocam à disposição, que se colocam a serviço da humanidade, executando, fazendo algum tipo de trabalho de promoção humana, de integração das pessoas, de valorização das pessoas. Há voluntários que trabalham com crianças, há voluntários que trabalham com jovens, há voluntários que trabalham na assistência social. Nós temos muitos tipos de voluntariados na igreja, aqueles que trabalham na Caritas, aqueles que visitam doentes, aqueles que dão catequese, aqueles que servem a Deus na liturgia. Todos os serviços na comunidade são serviços voluntários. Mas também na sociedade, há pessoas que ajudam uma instituição como um asilo de idosos, como uma creche, como uma escola que atende os mais vulneráveis. Há muitos tipos de voluntariado. O importante é que cada pessoa sinta que ela pode fazer o bem. Ninguém pode ficar fechado em si mesmo, achando que não pode nada, que não serve para nada. De forma nenhuma. Todos nós podemos fazer o bem. Todos nós somos chamados a fazer o bem. Quando nós fazemos o bem para os outros, faz bem para nós. Nós é que saímos ganhando com isso. Eu conheço muitas pessoas que viviam doentes em casa, sempre rodeando ao redor da sua doença, da sua enfermidade. Quando passou a fazer um serviço voluntário ou participar de uma pastoral, melhorou a sua saúde, porque deixou de olhar só para si mesmo e olhou para o próximo, para as pessoas que estão fazendo um trabalho. Há tantos trabalhos. Quem trabalha com os moradores de rua, quem trabalha dando algum tipo de assistência, ajudando um asilo, enfim, são muitos os trabalhos. Há poucos dias, o Papa, numa das audiências, recebeu os membros do Círculo São Pedro, uma instituição de voluntariado presente em Roma a serviço do Papa. O Papa incentivou que o trabalho não vire história de museu, mas seja transmitido aos jovens. Em véspera de Ano Santo, que as obras de preparação não sejam só pelas ruas da capital, mas no coração e na carne dos pobres, com proximidade e compaixão. Ou seja, não é só dar coisas, é interagir, é aproximar-se da pessoa, é valorizar aquela pessoa que está sendo ajudada. O Papa Francisco recebeu, como eu disse, no Vaticano, cerca de 400 sócios do Círculo de São Pedro. Eles desenvolvem esse voluntariado ali na capital italiana, a serviço do Papa, no campo do acolhimento e do apostolado da caridade. Sempre gosto de encontrá-los, começou a saudação do Papa, em sinal de gratidão pela dedicação aos pobres de Roma em nome da Igreja. Vamos lembrar aqui que uma das primeiras atitudes do Papa Francisco como Papa foi organizar ali um grande refeitório no Vaticano
para que os moradores de rua pudessem ter ali uma comida e pudessem ser ali atendidos. Organizou uma lavanderia para que eles possam lavar as suas roupas, não é? Porque os moradores de rua estão sempre com a roupa suja, porque não tem onde lavar. Então o Papa organizou ali uma lavanderia. Essa preocupação do Papa sempre com os pobres foi desde o início do seu pontificado. Os valores devem ser repassados de avô para neto, ou seja, os que fazem o serviço voluntário devem ensinar aos mais novos, às crianças, que isso é importante, que isso engrandece quem ajuda. Uma missão documentada em livro que foi entregue a Francisco, chamada Coleção de todo o Magistério dos Papas no Círculo São Pedro, nos 155 anos de sua história. Importante para a memória das raízes, enalteceu o pontífice. As raízes são fundamentais para o futuro, continuou o Papa. Mas logo veio o alerta. Tomem cuidado para não musealizar a história de vocês, não esterilizar as raízes, ou seja, não se tornar museu. A memória é o órgão do futuro, desde que as raízes permaneçam vivas e bem. É por isso que eu os incentivo a transmitir o patrimônio de valores e experiências de vocês para os jovens. É preciso que os jovens sigam à frente. Que bonito pensar em o avô do Círculo São Pedro que transmite a sua experiência ao neto. Há tantos aqui, tantos netos aí com vocês, isso é lindo. Pensem em quanta riqueza de fé vivida, de caridade concreta, de amor pelos pobres, pode passar pelo exemplo de uma pessoa idosa. E pensem em quanta energia, quanta criatividade, quanto ímpeto um jovem pode dar. Eu conheci já várias pessoas que trabalham, por exemplo, na Sociedade São Vicente de Paulo, que diz assim: eu estou aqui com muito orgulho, o meu pai também era da sociedade, o meu avô também era. E às vezes num outro trabalho social, mulheres que cuidam, por exemplo, de fazer enxoval para mulheres grávidas de baixa renda. Eu faço isso com muito gosto, minha mãe fazia, minha avó, aprendi com a minha avó. Então o Papa fala dessa ligação de gerações, que uma deve passar para a outra, esses bens. Francisco então trouxe o exemplo de um futuro santo, o beato Pier Giorgio Frassati, da cidade italiana de Turim. O estudante que faleceu aos 24 anos de idade, cresceu em família de classe média alta e sempre levou consigo o amor por Jesus e seus irmãos. Um modelo de vida cristã que inspira inclusive em véspera de Ano Santo, continuou o Papa. Roma está cheia de canteiros de obras. Bem, são necessários também eles, mas o canteiro de obras que não pode faltar é o da caridade. Os peregrinos e turistas que vêm a Roma devem respirar o ar da caridade cristã, que não é apenas assistência, é um cuidado com a dignidade, é proximidade, é compartilhamento vivido, sem publicidade, sem holofotes. Com a presença de vocês, com a proximidade, compaixão e ternura, vocês também preparam a cidade de Roma para o jubileu, cuidando não das ruas ou da infraestrutura, mas do coração e da carne dos pobres. Como dizia São Lourenço, são o tesouro da Igreja. Então fica aqui o nosso incentivo, o incentivo do Papa, para que todos nós sejamos cristãos em saída, igreja em saída, que vai ao encontro dos que mais precisam. Vale a pena ser voluntário, vale a pena servir a Deus, servindo os nossos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso, Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor,
com Dom Luiz Fernando Lisboa.